Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos hoje estudar o clássico Frankenstein, que na verdade é um dos primeiros livros de ficção científica. Então, Frankenstein é da autora Mary Shelley. Então, como eu já falei, foi a primeira ficção científica. Só que ainda hoje, depois de 200 anos, né, de publicação dessa história, ainda capta a imaginação e o terror das audiências. Vamos lá? Veja, a ficção científica Frankenstein, que também é conhecida como um Prometeu moderno, né? Ela é de 1823, é um grande marco para o movimento romântico inglês, sendo considerada a criatura e o médico, né, Victor Frankenstein, como os pais das grandes obras de terror e ficção científica no mundo. O livro, ele inicia-se com uma série de cartas e de passagens de um diário de bordo, onde o capitão Valmont está em uma ousada viagem para atravessar o Ártico, quando resgata o moribundo Dr. Victor Frankenstein. O médico, então, passa a narrar sua bizarra história para o capitão. Victor Frankenstein, um homem da ciência, tem uma obsessão desde cedo na criação da vida, quando então ele concebe a criatura. A criatura era um gigantesco e grotesco cadáver vivo, e assim o próprio médico, horrorizado com a sua criação, foge e abandona o seu monstro. A criatura recém-nascida e abandonada começa a ler e a contemplar a sua existência. Então, ele lê as grandes obras filosóficas, né, como Paraíso Perdido, por John Milton, Os Sofrimentos do Jovem Werther e As Vidas de Plutarco. Então, o monstro descobre que a sua grotesca aparência nunca será aceita pelo mundo, mesmo com a sua personalidade contemplativa e doce. Personalidade completamente oposta de como lembramos a criatura ser nos filmes e na televisão. E assim, abominando seu criador por ter dado a vida, ele procura vingança em Frankenstein. O terror e o final trágico do monstro Frankenstein. A renegada criatura, então, ela passa a perseguir o médico, saindo em uma frenética matança dos seus familiares. Começando com o irmão mais novo do médico, que chama-se William, depois seu melhor amigo Henry. Então, a criatura propõe parar com a matança se o médico criar uma mulher, uma companheira para o monstro. Porém, horrorizado com a ideia de um outro monstro, o monstro feminino ainda, ele recusa a proposta e a criatura, então, assassina a nova esposa de Victor, que se chama Elizabeth. O monstro não descansa, no entanto, até encontrar e se vingar do seu criador, e perseguindo-o até o Ártico, onde começamos a história. Repensando a sua arriscada viagem pelo Ártico, devido comovente e assustadora história de Frankenstein, o capitão decide voltar atrás e poupar a sua vida e da sua tripulação. Logo após a sua decisão, o capitão Walton encontra a criatura dentro de um barco, lamentando a recém-morte do seu criador. Ele afirma ao capitão que finalmente pode acabar com seu sofrimento e vai em direção a uma nevasca e morre. Vamos então analisar essa história. Prometeu Moderno, né, é uma história que ilustra o monstro como um paralelo a Adão, Prometeu e também o próprio diabo, todas as criaturas que se opuseram aos seus criadores e foram, no final, renegadas e abandonadas pelos seus pais. Então, assim, por isso que o livro, né, Frankenstein, ele é chamado de Prometeu Moderno, tá?
Outro livro que, na verdade, você pode fazer uma análise e uma intertextualidade com a história de Frankenstein é A Bela e a Fera, né? Então, assim como também cria diversos paralelos entre suas personagens, em especial Victor Frankenstein e a criatura. Victor é um homem obcecado e arrogante, porém rico e belo nos olhos da sociedade. Já a criatura é gentil, reflexiva e cuidadosa, porém grotesca e monstruosa, assim rejeitada pela sociedade. Terceiro ponto de análise é o mal do século. Então, a obra de ficção científica, ela também ilustra as inúmeras preocupações e os medos da sociedade vitoriana, como o medo dos perigos da sabedoria, o medo de desafiar a mãe natureza, o medo da racionalidade e da ciência como certezas absolutas, um mundo sem valores. Outra análise que a gente pode fazer a partir desta obra de ficção científica é o feminismo precoce, né? Outra maneira de se interpretar a obra de ficção científica é pela leitura feminista, uma vez que Victor, de certa forma, viola e abusa da mãe natureza. A criatura não tem mãe, filho é apenas um pai e é anormal, né? Então, além da repulsa por Victor de fazer um monstro feminino, uma vez que ele pode ser ainda mais maligno ainda e criar outras criaturas, né? Então, para Mary Shelley, mulheres são essenciais para a ordem regular do mundo, não podendo excluí-las da sociedade e nem da natureza. Aqui, então, gente, eu trouxe para vocês algumas adaptações do romance, né, de ficção científica Frankenstein, né? Então, atualmente nós temos o Hotel Transilvânia, que é uma animação, tá certo? Que foi feita a partir da intertextualidade do livro de Mary Shelley, né? Que é, na verdade, um romance de ficção científica. Então, no Hotel Transilvânia, né, um enorme monstro verde está distante da verdadeira proposta de Mary Shelley e ele não sabia falar muito ou muito menos ler e refletir sobre a sua própria existência. Porém, ele continua sendo um dos melhores filmes já feitos por Hollywood. Né? Então, a gente tem outras adaptações, como, por exemplo, A Noiva de Frankenstein, O Jovem Frankenstein, né? A gente tem também Penny de Frou e Hotel Transilvânia. São algumas adaptações do clássico Frankenstein. Então, o brilhante livro de Mary Shelley é uma obra que foi contra diversas convenções da época. Foi escrito por uma mulher, e ainda é uma história de terror, também considerada vulgar para a época. A obra também vai contra os rumos científicos e os avanços, e assim tornando a obra uma leitura indispensável. E, mesmo depois de quase 200 anos, esta obra, né, esta figura da obra, esse personagem de ficção científica, ainda capta o interesse das audiências, fazendo-nos questionar se o mundo da ciência deve ou não desafiar as leis da natureza e temer o terrível Frankenstein. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.